Exatamente, vamos falar aí sobre vários assuntos, mas principalmente sobre o lixo aqui em Paranaguá, na realidade a destinação do lixo, né, secretário? Um grande abraço, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Olá, bom dia, eu que agradeço o convite e vamos esclarecer algumas situações. Pois é, vamos falar aí sobre a destinação do lixo e a cidade tem um programa, né, um projeto que é a compostagem de resíduos orgânicos, né? Muita gente já sabe, né? A grande maioria sabe de como separar o lixo, mas tem um que a mais aí que o secretário hoje vem falar aqui no Jornal da Manhã, né, secretário? Perfeitamente, a ideia... Bom, a questão da gestão de resíduo é um problema nacional, sim, né? Não se restringe só a Paranaguá. Então, diariamente lá na secretaria a gente busca alternativas com o fim de melhorar essa gestão, e uma delas é justamente esse projeto que a gente vai discutir daqui a pouco. Vamos falar então, já entrando nesse projeto, porque nós temos aí vários assuntos, né? E a gente vai entrar direto já nesse programa, nesse projeto que a prefeitura vem desenvolvendo, mas que basicamente, fundamentalmente, precisa, claro, da colaboração e da participação do munícipe, do ouvinte, daquele que reside aqui em Paranaguá. Bom, perfeitamente. Bom, a secretaria ela conta já com um programa de educação ambiental robusto. Então, nós temos ali um trabalho voltado às crianças, que se chama Escola na SEMA, SEMA na Escola. Nós temos eventos pontuais, Semana Lixo Zero, Semana do Meio Ambiente. Na semana passada nós teríamos um evento também voltado ao público infantil, sim, justamente para mostrar todos esses aspectos ambientais. A Secretaria também visita empresas, instituições religiosas, associações de moradores, condomínios, sempre explicando toda essa questão que envolve a gestão de resíduo. E o que nós temos notado é que a população, de modo geral, tem pleno conhecimento do que tem que ser feito. Tem um conhecimento do que é reciclável, do que é um orgânico compostável, do que é o rejeito. Às vezes não tem esse conhecimento técnico, né, de qual é o nome técnico para cada grupo, mas a essência conhece. Então, pensando nisso, o que a gente busca? Qual que é o nosso discurso? Simplificar, né, as coisas de maneira que o munícipe ele tenha 3 grupos, né, de resíduo na sua casa. Tenha o reciclável seco, o orgânico compostável e o rejeito, que é aquilo que não tem o que fazer, não tem para onde dar destinação, que seria a fralda, o lixo de banheiro. Então, pensando nisso, o que nós criamos? No ano passado a gente desenvolveu um projeto piloto em que a gente dá uma 4ª opção de coleta para o munícipe. Então a gente tem a coleta de orgânico, coleta de reciclável, coleta de volumosos, e nós criamos uma 4ª opção de coleta que seria desse orgânico compostável. Esse foi um projeto piloto que se desenvolveu durante o ano passado, deu certo, e agora a gente vai expandir para toda a população. Como que funciona? Nós temos um aplicativo que é o AMA, né? Agentes no Meio Ambiente. Então, quando o munícipe baixa esse aplicativo, ele vai em rede e ele vai identificar que no município nós temos 30 pontos de entrega voluntária. E nesses pontos de entrega voluntária, o munícipe ele vai poder levar o orgânico compostável. Então, o que o munícipe vai fazer? Ele tem na casa dele, vai deixar ali um grupo de material, que é esse orgânico compostável, que seriam os folhosos, borra de café, borra de chá, né? Todo esse material que é passível de compostagem. Então, se o munícipe não tem interesse em fazer a compostagem na própria residência, ele pode reservar esse material e levar nesse ponto de entrega voluntária, que daí a secretaria vai recolher e a secretaria vai fazer essa compostagem nas dependências da SEMA, e esse material vai ser utilizado no nosso horto. Seria o que? O adubo? Adubo, exatamente. Né? Esse adubo, né, que é proveniente da compostagem, a gente vai utilizar no nosso horto e já vem sendo utilizado. E esses pontos de entrega estão espalhados em pela cidade, por toda a cidade. A gente tem mais de 30 pontos de entrega já cadastrados, né? A gente está expandindo até esses pontos de entrega. E a ideia é, a partir disso, né, que você force, né, positivamente o munícipe a separar adequadamente o resíduo, e a partir do momento que ele separa adequadamente, basta dispor de maneira adequada, que daí a gente vai dar a destinação final.
Muito bem, são 7h40 no litoral do Paraná, 7h40. O senhor falou no horto, né? Esse horto lá na secretaria foi ampliado, foi estendido, né, secretário? Perfeitamente. Nós dobramos nossa capacidade na própria secretaria. Nós criamos um novo espaço que vai potencializar e muito aí a produção de mudas de árvores na nossa cidade. As pessoas algumas ainda podem não saber o que é o horto, né? O horto é um espaço que nós temos na secretaria que nós produzimos mudas de árvore. E essas mudas são, a partir do desenvolvimento dela, nós doamos para os munícipes que procuram a secretaria e plantamos pela cidade também na arborização. Então, se eu quiser uma muda da planta, eu vou lá na secretaria? Basta se dirigir à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, até 5 mudas por pessoa, né? Entendi. São 7h41 no litoral do Paraná, 7h41, Elis. Estamos recebendo aí o secretário Diego Delfino, falando sobre esse programa legal da prefeitura, mas eu repito mais uma vez, né, secretário? Precisa da participação do munícipe, né, Mário? Nós precisamos ter aprender. Na teoria a gente já sabe, né? A grande maioria sabe, como o secretário falou, mas a gente precisa levar isso para a prática, né? Separar o lixo. Exatamente, assim, eu estou à frente da secretaria há 2 anos, então assim, eu sempre acompanho essas palestras, sempre acompanho essas dinâmicas que envolvem a parte de educação ambiental e, repito, né, de modo geral, a população tem um conhecimento pleno do que deve ser feito. Falta alguns detalhes pontuais, mas nada que impede a separação. O que falta mesmo é a atitude de separar adequadamente esse resíduo e dispor de maneira adequada para que daí, num segundo momento, a prefeitura recolha esse material e dê a destinação correta. Exatamente. Além do que, colocar o lixo, que aí, voltando ao lixo domiciliar, né, nos dias corretos, para coleta. Perfeitamente. Né? É o que a gente comentou, né? Dispor de maneira correta, no local e horário adequado. Né? Então, hoje, via de regra, a coleta é feita segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E daí tem o horário, né? Ou é feito pela manhã, ou é feito à noite. Então, colocar próximo desses horários, né? Infelizmente, a gente nota também que isso acontece muito no final de semana. Às vezes o coleta vai passar só na segunda e às vezes a pessoa acaba dispondo desse material no sábado, descartando, e daí esse material fica ali na rua 2 dias, então naturalmente vai ter alguma intervenção negativa. Exatamente, aí vem os animais. Perfeitamente. Às vezes uma pessoa ali em busca de um sustento, busca de um reciclável, mas assim, rasga a sacola e não tem como fechar novamente, então, e daí tem todos esses problemas aí que a gente conhece bem. E em relação aos volumosos, o que fazer daí? Volumosos, o município conta também com uma coleta de volumosos. Isso também é um serviço assim que, assim como esse serviço de coleta de compostável, que particularmente eu desconheço outro município que tem um projeto tão robusto quanto aqui. Paranaguá também tem a coleta de volumosos. A gente passa uma vez por mês no bairro coletando esse material que seria basicamente uma limpeza de lote, seria uma poda, móveis antigos. E a gente passa uma vez por mês, a gente tem uma rota fixa. Mesmo, caso o munícipe não queira aguardar um mês, né, para dispor esse material, ele pode levar até a secretaria. Na Secretaria do Meio Ambiente a gente tem lá um ponto de entrega voluntária que a gente recepciona esse tipo de material também. Tá, ou então ele pode deixar, claro, tem que acompanhar, tem que saber, né, a rota quando a prefeitura vai passar no seu bairro. Isso, é uma rota fixa, né? Todo mês ela segue um padrão, ela passa no bairro dentro daquele grupo de dias, né? Na primeira, segunda, terceira e quarta semana do mês. Mas, repito, caso a pessoa não queira aguardar, né, ou seja, algo urgente, ela pode levar esse material para a secretaria ou pode contratar daí uma caçamba particular para dar à disposição final. Essa rota tem a programação no site da prefeitura? No site da prefeitura e na página da secretaria. Muito bem, são 7h45, 7h45, secretário. Para a gente finalizar aqui o Jornal da Manhã, eu sei que tem muita gente querendo saber e é uma curiosidade minha também, né, Flávia? A Flávia está por aqui também. Secretário, com relação à parte de capinação na cidade, né? Eu vejo muita gente, mas tem muito mato, tem muita sujeira, mato, não sei o quê. A gente sabe que essa época do ano, felizmente ou infelizmente, e a gente sabe até pelo quintal que a gente tem, né? Quem tem quintal sabe, né? Você corta o mato, a grama um dia, 2 dias depois, com o sol e com a chuva, a grama já está crescendo de novo. E a nossa cidade
é relativamente grande, né? Sim, sim. Então, bom, essa parte de... é difícil, né? Essa parte de roçada. Na realidade é o seguinte, aqui Paranaguá tem características únicas aqui, né? Que a gente estava conversando há pouco. Sol, chuva, e a gente tem uma característica de importar, né? Trabalhar muito com fertilizante. Então é perfeito aí para o crescimento de vegetação rasteira. Só para se ter uma ideia, fora do verão a gente roça aí os espaços aí a cada 20 dias, 30 dias. Durante o verão mesmo, a cada 10 dias a gente tem que fazer a roçada. E quando a gente vai para outros municípios, né, eventualmente a gente conversa com outros secretários, a realidade é um pouco diversa, né? O que a gente tem que fazer a cada 10 dias em outros locais é a cada 20, 25. Mas é só durante esse período mesmo do verão, depois as coisas se normalizam. O que acaba nos atrapalhando mesmo são períodos como da semana passada, choveu a semana inteira, daí é uma semana praticamente que a gente não consegue avançar com o trabalho. Então, quando acontecem essas questões pontuais que, né, fogem do nosso controle, isso acaba atrapalhando. Mas, de modo geral, a gente consegue controlar bem. E já estendendo, não é a sua secretaria, não é a sua área, mas isso acontece também com as ruas, né? Com muita chuva, né? Acaba abrindo buracos, crateras, e aí a prefeitura, naquela semana, como é que vai trabalhar? Realmente, o tempo não colabora, e aí se você vai fazer um serviço desse tipo num dia de chuva, você acaba só simplesmente perdendo material, né? Exatamente. Então a parte da roçada especificamente, durante esse período chuvoso, a gente não conseguiu trabalhar. Então, você vê, semana passada inteira choveu, então foi praticamente uma semana que a gente não conseguiu avançar no nosso serviço. Então, são essas questões pontuais que acabam atrapalhando e, obviamente, tem um reflexo negativo no nosso trabalho, mas são coisas que fogem do nosso controle. Então, o que está do nosso controle, a gente consegue administrar, né? Mas essas questões pontuais que envolvem o clima, realmente... isso foge muito, né? Exatamente, mas lembrando que a prefeitura, a secretaria está nas ruas, né? Por exemplo, hoje, um dia como hoje, né? Um dia propício para o pessoal já ir para campo e o que tiver na rota aí, ir limpando e aproveitando o tempo bom, né? Sem dúvida, né? Nós temos equipes falando da roçada, né? Nós temos equipes da terceirizada, nós temos equipes próprias, né, da secretaria, e o pessoal aí desde as 6 da manhã está na rua aí trabalhando. 7h48, Elísio Júnior, Mário Micos, estamos recebendo aí o secretário Diego Delfino conosco aqui no Jornal da Manhã, secretário do Meio Ambiente, falando aí sobre o lixo, né, a destinação do lixo, né, que é o grande problema aqui da cidade. O maior inimigo da saúde humana é lixo. Sim. É o descarte, as pessoas querem se livrar do lixo. Não é assim o secretário explicando. Tem 30 pontos, vão fazer orientações nas escolas, nas igrejas, nas creches. Tá certo, é para a criança que se ensina, porque o adulto é relaxado. E os proprietários de terrenos são relaxados. São nossos amigos, mas são inimigos de Paranaguá, os proprietários que abandonam terrenos. Nós temos aqui, meu Deus do céu, centríssimo, terrenos bonitos, enormes, abandonados pelos proprietários. Segundo informação de um vereador, ex-vereador, existem leis, mas devem ser aplicados. Não é a rádio que vai aplicar essa lei. Quem vai aplicar a lei é o secretário, as secretarias, o departamento jurídico da prefeitura, mas tem que fazer isso meio urgente, porque tem um terreno a 100 metros do gabinete do prefeito, está abandonado há 32 ou 33 anos. Um terreno de 18 metros de frente por 60 de fundo, espetacular. E, infelizmente, é bem do lado da minha casa. Virou lixão. Mas como lixão? Todo terreno abandonado vira lixão. Mas faz um muro, esconde. Eu sei que esconde, mas a prefeitura vai fiscalizar e cobra uma multa. Lá em Curitiba, o Greca, o que fez? Tocou-lhe um imposto, um zero a mais. Se a pessoa pagava 10 mil de imposto, vai pagar 100 mil. E vai ser multado se não cuidar do terreno, se não fizer o muro certinho e tal. Nós somos muito bonzinhos com os proprietários. Acho que tinha que ser um pouco de dureza. Por que eu tenho que gastar o ano inteiro limpando meu terreno e os meus 2 vizinhos, um de cada lado, um do lado, inclusive, é uma advogada, muito bem situada financeiramente, muito amiga minha, mas é inimiga de Paranaguá, é proprietária no terreno onde tem um prédio com 12 andares.
as pessoas têm que respirar aquilo tudo aí. Entra toda hora, tá entrando boiola lá, acende fogo, faz fumaceira, vira lixão. Então, tudo isso, se nós não conseguimos... Agora há pouco eu falava sobre 300 funcionários que o governo botou para trabalhar aqui no litoral com respeito à dengue. Não adianta. Tem que começar pelas empresas que ganham licitação com a prefeitura. Termina o serviço, tira o material. Aqui mesmo, no Professor Cleto, foi feito um serviço bom, bacana e tal. Ficou um mês, mais ou menos, fechada a rua trabalhando. Foi pior a emenda que o soneto. O pior. Então, o que acontece? O lixo jogado na rua vai para o bueiro. O bueiro entope a manilha. Não tem condições de passar a água. Todo mundo sofre. Ontem deu aquele temporal, a cidade ficou ilhada. Lá na estação ferroviária, subiu água lá na altura da escada. Na última escada da estação ferroviária. Por quê? É muito lixo na cidade. Essa questão do lixo é aquilo que a gente estava falando, né, secretário? Falta também consciência da população, né? Lógico. Esse negócio do terreno baldio aí, das pessoas ter terreno e não fazer nada, ficar o terreno parado lá só para especulação, né? Então, é uma situação bastante complicada. E a questão do lixo, você veja só, eu tenho aqui uma ligação, mas antes de falar sobre essa ligação de um ouvinte, um exemplo lá mesmo no Rocio, meu vizinho, final de semana agora. Lá na minha rua, a coleta do lixo passa terça, quinta e sábado, né? Terça, quinta e sábado. Aí no domingo à noite, depois do almoço, né, do dia, lá, reunião. Aí o que ele fez? Como o seu Mário falou, descartou. Colocou na rua. Domingo. Aí o caminhão só vai passar na terça-feira. Exatamente. E o lixo está lá. Não tá mais. Cachorro. Aí uma outra situação aqui, ó. Uma outra situação que o morador ligou. Morador do bairro da Costeira, secretário, pediu para o senhor dar uma olhada lá. Rua Teodorico dos Santos, finalzinho da Teodorico dos Santos, em direção à Costeira lá no final da Teodorico dos Santos, né? Aí o camarada lá, o morador, ele dispensou lá 6 arquivos. Sabe, arquivos arquivos de escritório, né? Colocou na rua. Jogou na rua lá. Tá parado lá. E aí atrapalha o trânsito, atrapalha quem quer andar na calçada. E aí, como é que faz? Realmente é um problema complexo e não existem soluções simples, né? Vai fazer o que com o morador, né? O que a gente vem trabalhando é de maneira absolutamente personalizada. Então, como o senhor citou, a gente tem realmente vários terrenos baldios no município que estão ali muitas vezes por conta de especulação imobiliária. Então, o que o município faz? A gente notifica, multa esses proprietários para que eles tomem atitudes no sentido de construir uma calçada na frente do imóvel, cercar esse imóvel, justamente para que ele não vire um ponto de descarte irregular. É óbvio que isso é muito dinâmico. Eventualmente tem imóveis que a gente notifica hoje, realmente o proprietário toma uma atitude e passado ali um mês a situação volta àquele estado inicial. Então é um trabalho muito dinâmico. Por isso que a gente trabalha muito com a questão da conscientização. Se a população não tiver consciência de que o resíduo é de sua responsabilidade, né, que o trabalho da prefeitura é um trabalho acessório no sentido de auxiliar a gestão desse resíduo, nós não avançamos. Então o que tem que ser feito basicamente é separar adequadamente, cuidar do seu espaço, dispor de maneira correta, no dia correto, que daí certamente boa parte dos problemas que nós estamos discutindo aqui, a gente vai falar de outros assuntos, não isso. Sim. Mas assim, realmente, infelizmente é comum, assim, a gente tem situações em que as pessoas, como essa que você está mencionando aqui, que as pessoas simplesmente descartam o material e ponto, acabou. Vou repetir, Rua Teodorico dos Santos, finalzinho da Teodorico dos Santos, em direção lá à Costeira, a pessoa simplesmente se livrou do que tinha em casa. Colocou o arquivo lá, os arquivos no meio da rua, da calçada, tipo assim, o problema é da prefeitura. Exatamente. Então esse que é uma cultura que a gente tenta corrigir aqui, né? No sentido de que o material saiu do meu campo de visão, saiu da minha responsabilidade. Exatamente. Né? E assim, é todos nós, né? Ontem à noite mesmo eu estava assistindo um vídeo e repito, né? Isso não é algo que se limita a Paranaguá, isso é um problema nacional, né? Ontem mesmo eu sabia que eu viria aqui, então eu acabei assistindo alguns vídeos que envolviam justamente a questão de gestão de resíduo em outros municípios e o problema é o mesmo. Então o que a gente tem que focar é na solução, né? Então nesse caso a solução é a conscientização, que é um trabalho que a gente já vem fazendo,
quando não é possível e quando isso não é suficiente e quando é possível identificar quem cometeu esse ilícito, multar, né? Daí a gente vai na outra dificuldade que a gente tem. Os pontos de descarte irregular, eles são alimentados de maneira difusa, então é muito difícil você identificar quem está ali dispondo de maneira irregular. Quando é identificado, a gente multa, mas o que a gente nota é que a maioria do munícipe, ele se vale de um terceiro para descartar. Então, às vezes tem uma pessoa ali numa situação até de vulnerabilidade, ali com um carrinho, com um carrinheiro que vai ali, bate palma na casa da pessoa, questiona se ela tem alguma coisa para descartar, e a pessoa ali paga ali um trocado para essa pessoa descartar. Então, quem de fato originou aquele material, fica difícil a gente identificar. Então, é essa consciência que a gente tem que ter, né? Esse cuidado com a cidade, né? Cuidar que a via pública é um espaço de todos, né? Um espaço público. Então, o mesmo cuidado que você tem dentro do teu imóvel, você tem que ter com a via pública. 7h55, Iris, fechamos então aí a participação do secretário Delfino. Secretário, nós teríamos aí vários e vários assuntos, né? E essa situação do lixo, da destinação do lixo é super mega importante. A gente vai voltar nesse assunto, tem a matéria inclusive. Questão de limpeza, questão de beleza, questão de saúde, inclusive. Exatamente. Nossa cidade é muito visitada. Nós temos que ter uma cidade bonita, gostosa. Sim. Né? Hoje nós temos aqui os navios de passageiros, as pessoas vêm embarcar em Paranaguá ou desembarcar, ficam andando pela cidade. Que bom que a pessoa saia falando bem. Os primeiros turistas estrangeiros que tiveram aí gostaram demais das belezas naturais, a praça de eventos bacana ali. Contudo que essa semana passada tem uma barulheira lá que todo mundo se queixou do excesso de volume. Diz que lá você vê, foi lá na praça de eventos, o som chegou até o cemitério. As pessoas que não era podiam show, conversar, né? Porque o som era tão alto. Era o show. Tem umas coisas que acontecem em Paranaguá, a cidade é mãe. A mãe tem coração para muita coisa, mas tá numa hora de. O show também não tem o que fazer. A orelha do seu filho também. 7h57, secretário, agradecer a sua presença conosco aqui no Jornal da Manhã e em outras oportunidades, com certeza, voltaremos a esse assunto. E a questão da coleta e destinação, coleta do lixo, do que depender da rádio, em termos de informação, a gente vai bater nisso, levar essa informação, porque a informação é extremamente importante, né? Para que depois ninguém possa alegar que desconhece do que está acontecendo, desconhece de como fazer. Perfeito, eu que agradeço o convite, né? A gente falou aqui só de uma atribuição aí dentro da secretaria. Sim, são várias, pode discutir vários assuntos, mas assim, o recado que eu dou para a população de modo geral é: separe seu resíduo de maneira adequada. 3 grupos de resíduo na tua casa, que seria o reciclável, compostável e rejeito, que é aquele material que não tem o que fazer. Em relação ao reciclável, a gente faz a coleta e dá a destinação para as associações. Em relação ao orgânico compostável, o munícipe tem 2 opções: ou faz a compostagem no próprio imóvel, ou dispõe para o município fazer essa compostagem, e daí, como eu mencionei, a gente tem 30 pontos de entrega voluntária no município. E daí o rejeito, que é esse terceiro grupo, esse sim tem que ir para o aterro, esse sim não tem como reinserir na cadeia, nessa cadeia. Então, faça a separação adequada, que daí isso é uma geração de renda, porque todo esse reciclável vai para as associações, gera renda para a população. A gente deixa de enterrar dinheiro, porque tem a destinação final custa, né, para os cofres públicos. 7h59, Lísio Júnior. Abraço, secretário. Obrigado, secretário Diego Delfino, conosco aqui no Jornal da Manhã, falando aí sobre os trabalhos da sua pasta na nossa prefeitura. O pessoal participando bastante aqui.